Olá, meus amigos. Estamos em mais um momento do Conversando sobre o Espiritismo. Na última edição, nós tivemos a nossa amiga Fabiana, que conversou sobre a questão dos nossos protetores espirituais, dos nossos bondosos amigos que estão ao nosso lado, né? Dos nossos anjos da guarda, dos nossos protetores, da importância de nos conectarmos com eles, né? Eles estão realmente ao nosso lado, sempre através da misericórdia de Deus, dispostos em nos intuir no caminho do bem, nos ajudar, vibram, oram por nós. Mas eles nos têm sempre dado o livre, né? Deus, na verdade, que nos dá o livre-arbítrio, e eles respeitam essa liberdade que temos, né? E dentro dessa liberdade, nós, em nossa caminhada, uma caminhada longa que não é de agora, não é desse tempo, nós já estamos tendo várias existências através da nossa oportunidade de resgatar aquilo que criamos de débitos através dos nossos erros, das nossas escolhas equivocadas. Como ainda não somos perfeitos, ainda estamos nessa caminhada, né? Seguindo dessa forma, acertando, errando. E dentro disso, dentro desse ir e vir na reencarnação, nós vamos apropriando-nos dos nossos talentos, das nossas qualidades, que não são as materiais, mas são aquelas que são do nosso espírito, que têm a ver com as nossas virtudes, né? Então, através desse caminhar, desse caminho, do nosso livre-arbítrio, nós vamos tendo conquistas. Mas por ainda, como já falei, por nós sermos falhos, né, ainda errarmos e termos muitos débitos ainda a sanar, nós vamos tendo um pouco, ficamos temerosos, temos medo desse resgate, né? Então, primeiro vamos pensar assim, mas o que é o medo? Ele está presente em nós. E o que é esse medo? O medo, ele é uma inquietação, uma apreensão em face de um perigo. Seja esse perigo realmente um perigo iminente, real, ou então um perigo imaginário, né? Existe o medo, de uma certa forma, que é aquele medo natural, né? Que está muito atrelado ao nosso instinto de preservação. Então, é o medo daquilo que está colocando em risco a nossa vida, o nosso bom viver, né? Então, é dentro do instinto de preservação. Por exemplo, os fenômenos naturais, né? Quando vem um fenômeno como a gente teve agora há pouco tempo, né? Então, são fenômenos tanto de essas catástrofes que acontecem, nos provocam medo, insegurança, né? Um assalto, uma ameaça, um ato agressivo, isso nos causa medo. Então, são os medos reais que acontecem, que são naturais desse nosso instinto de preservação. Mas existem também aqueles medos que todos eles estão, de uma certa forma, atrelados ao nosso cultural, à nossa memória cultural. E não só dessa existência, mas de outras vidas, né, de outras passagens. Nós estamos sempre sofrendo culturalmente a influência da nossa sociedade. Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui da ilha de Florianópolis, em que há muito tempo os antigos, eles, para as crianças não saírem à noite de casa, falavam das histórias folclóricas das bruxas. Então colocava esse medo. As crianças, pelo desconhecido, né, eles acreditavam mesmo que existiam bruxas, então evitavam de sair à noite. Então existe o medo que está atrelado ao nosso cultural, também a falta de conhecimento. A falta de conhecimento também nos provoca medo.
Por exemplo, uma criança ou uma pessoa que não sabe o que é um trovão, ele fica com medo como se fosse algo sobrenatural, uma coisa que ele não entende. A partir do momento em que conhece como um fenômeno da natureza, já vai se apropriando mais desse ato em si, desse fato em si, e o medo fica um pouco mais amenizado, vamos dizendo assim, né? Assim também em relação aos espíritos, né? Quantas pessoas falam, eu não quero falar de espiritismo, não quero falar de espírito, porque eu tenho medo dessas coisas. Esse medo está mais associado ao desconhecido, porque se a gente for pensar, nós próprios somos espíritos, né? Encarnados, mas somos. Então, o que a gente não conhece nos causa muito medo, né? E esse medo, ele pode ser válido quando ele nos faz termos cautela, quando ele faz com que a gente tome as decisões não tanto impulsivamente, quando o medo também nos coloca numa situação de preservação mesmo. Por exemplo, eu não vou andar na beira de um precipício, eu não vou me arriscar num mar revolto. Então esse medo, ele nos ajuda, ou até mesmo de uma insegurança em alguma tomada de decisão. Eu, por esse medo, então eu vou me informar mais, eu vou buscar mais conhecimento sobre aquilo que está acontecendo. Então esse tipo de medo, ele acaba nos trazendo a cautela, e nos trazendo a cautela, ele nos ajuda. Porém, existe aquele medo que nos paralisa, e aí esse é o medo que nos é prejudicial. Ele nos paralisa, nós ficamos tão inseguros que a gente a gente não quer continuar a caminhar, a gente não quer, não desenvolve uma ação, né? Não traz até mesmo uma reação, ele paralisa, né? E o mais importante diante de qualquer medo que a gente tenha é a nossa reação que a gente tem diante desse medo. Então, esse medo, quando ele faz com que nós nos fechamos para o novo, quando ele faz com que a gente se isole de tudo e de todos, então o que é uma síndrome do pânico? A síndrome do pânico é quando o medo, ele realmente toma uma proporção tão grande dentro de nós que a gente tem reações físicas, né? Então tem taquicardia, tem sudorese, tem tonturas, e a pessoa se sente realmente incapaz de reagir, dar uma resposta ao que a situação está provocando, né? Então a gente tem que ter muito respeito ao medo do outro, tanto de uma criança que pode ter medo de uma coisa que para nós é tão simples, de um barulho. A gente tem que respeitar esse medo da criança, claro, ajudá-la a superar, né? Novamente falando da importância do conhecimento, né? Então a criança tem medo do barulho, tu diz, não, esse barulho é o carro que está lá fora, que o cano de descarga está explodindo, fica tranquilo. Então a gente tem que assessorar essa quebra do medo da criança, assim como de qualquer adulto, o medo do adolescente. A gente não pode julgar o outro porque tem medo ou não tem medo, né? A gente tem que ter muito respeito e a gente tem que ajudar o outro a sair dessa situação. Mas o convite, a fala de hoje, né? Então, novamente nos reportando para esse espírito que somos, viajantes, que estamos de muita existência, é fazer o enfrentamento por nós mesmos, buscar ajuda, psiquiatra, psicólogo, amigos, centro espírita, outra religião, mas buscar uma ajuda que te conforte, que te traga mais harmonia, também esse conhecimento daquilo que eu não estou sabendo lidar, né? Então buscar ajuda, mas principalmente
querer sairmos desse ponto do medo, que realmente está nas nossas mãos. Esse enfrentamento, esse sair do ponto que nos paralisa, esse medo. E uma das coisas que está acontecendo muito no dia a dia de hoje, na nossa sociedade, é que nós acabamos não vivendo muito presente. Ou a gente fica saudoso, ou com uma mágoa do que passou, ou estamos tão ansiosos com o que vai vir. A gente já está pensando no que vai vir, no que vai acontecer, e isso acaba fazendo com que a gente comece a não usufruir o aqui, o agora. Não nos permitamos parar, olhar a natureza, parar para ler um livro, para interiorizar um pouquinho as nossas ações. Nós estamos tão preocupados, é uma roda tão rápida que a gente vai fazendo, exercendo, trabalhando, né? Então a gente está esquecendo de parar para as questões espirituais, para a gente se permitir, né? Se conhecer. Então, a Joana de Ângeles, ela vem, eu vou trazer uma fala dela, que ela diz assim, ó: o medo, ele desfigura e entorpece a realidade, agiganta e avoluma insignificâncias, produzindo fantasmas onde apenas suspeitas se apresentam. Então, ela vem nos lembrar também disso, que o medo, muitas vezes, ele faz com que ele potencializa o acontecimento, né, a situação, ele acaba potencializando, ele amplia, como ela diz aqui, ele acaba agigantando o problema. Então a gente tem que confiar que esse Deus, ele é um Deus de justiça, de amor, que tudo que a gente está passando a gente vai conseguir, que ele sabe de nós, ele nos conhece, que nós temos esses espíritos protetores que estão ao nosso lado, que querem nos ajudar, que esperam que nós nos sintonizemos com Ele, né? Então a gente tem que confiar no Pai e que a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir passar as dificuldades. Olha bem, quantas vezes nós já tivemos outras dificuldades, outros problemas e a gente conseguiu. Então nós vamos nos fortalecendo a cada obstáculo que a gente vai superando. Então nós temos que ter fé, confiança, né, na vida, fazer nessa vida a vida futura. Temos que ter confiança no amor de Deus, confiança na ajuda da espiritualidade amiga, confiança nas pessoas também, que a gente olhar um pouquinho ao nosso redor, ter a humildade de pedir ajuda e ter também a vontade, porque às vezes a gente se vitimiza, às vezes o medo faz com que a gente se torne vítima, a gente só acha que tudo está errado, que tudo só fica numa sintonia de reclamação e acabamos nos vitimizando. Então é importante que tenhamos a vontade. Utilizemos da oração. A oração é muito importante porque ela faz com que as nossas vibrações realmente elas cresçam, elas se superem, né? Buscar Jesus. Jesus, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então buscar a Jesus para esse nosso caminhar, né? Nos seus ensinamentos, no seu evangelho. Acreditar em nós também. Muitas vezes o medo que a gente tem é uma falta de crédito em nós mesmos. Acredite em você, acredite no Pai de amor, mas haja, vamos aos pouquinhos se for necessário, mas vamos fazendo os enfrentamentos dos nossos medos, como? Buscando então viver esse presente com responsabilidade, com respeito, buscando o bem, olhando o próximo, amando a Deus acima de tudo, amando ao próximo como a nós mesmos. Então, nos amando também. E assim a gente vai fazendo o enfrentamento do medo, que nós temos toda essa rede
de proteção à nossa volta. Basta que a gente tenha atenção, percebamos ela e enfrentemos realmente esse medo, para que não nos paralisemos, para que a gente dê a cada dia um passo, mesmo que ele seja pequeno, vamos progredindo passo a passo, que esse caminho vai nos levar à evolução, à melhora de nós mesmos e vamos encontrar sim a consciência tranquila, que é a verdadeira felicidade. Estejamos em paz, que Jesus nos envolva e nos abençoe hoje e para toda a semana que virá. Obrigada, queridos amigos.